E aí, pessoal, estão vindo aí? Então, né? Se vocês puderem avisar os coleguinhas aí que a aula iniciou, tá? Ficarei grato aí. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o... Nós vamos aprender matéria, né, pessoal? Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Gente, como é que é o nível de inglês seus aí? Vocês estão... É mesmo, mano? Não, então vai ficar... Então, nós vamos melhorar ele aqui. É? Então, foi boa aula para vocês sobre os falsos cognatos que nós lemos, né? Aquela... Sabe? Então, você vai me ajudar aqui agora, aqui, ó. Nós vamos aprender verbo to be agora. Então, vocês vão poder participar muito da aula, então. Compartilhar a tela. Pessoal, vocês mandaram no grupo seus aí, que a aula começou? Você mandou aí, Ariane? Não? Deixa eu mandar para a turma aqui. Cadê? Mandei para eles aqui também, né? Porque a turma ainda não entrou, né? Então, assim, tem uma coisa, né? Cadê o pessoal, né? Pessoal de casa, estão vendo o compartilhamento de tela? Tá vendo aí, Ariane? Então, hoje nós iremos começar aqui, né, o verbo to be, né? Uma vez eu estava numa sala com o aluno falou, professor, que dia que nós vamos aprender o verbo to be? Eu falei, to be? To be é o nome de cachorro, né? Não, verbo to be, isso, verbo to be. O cachorro chama Toby. Tá vendo? Eu já tive um cachorro que chama Toby também, na hora eu lembrei dele, né? Então, gente, o que acontece? Verbo to be, né? Então, ó, peraí que deu uma travadinha aqui, ó. Tá? Então, gente, olha para vocês verem, né? A gente tem um quadro aqui, daqui a pouco eu começo fazendo no quadro ali, tá? Mas a princípio aqui, nós vimos na última aula isso daqui, né? Que são aqueles pronomes pessoais, né? Retos, né? Singular. Então, lá, o I'm aqui significa eu, não é? O you significa você. O he significa ele. O she significa, né? Ela. Tá bom? E o it significa ele ou ela, né? Quando eu quero falar o quê? Tudo que não é humano. Tá certo? Então, o que acontece? Deixa eu só desembolar esse fio aqui. Espera aí, tá, gente? Só vamos conseguir desembolar aqui. Então, gente, olha, o que acontece, ó? Nós já sabemos, né, que o I é eu, então o verbo to be vai falar o seguinte, né? O que significa o verbo to be? É aquele verbo que eu vou falar, né? Ser ou estar, beleza? Então, I am, né? Então, esse am aqui, eu posso traduzir ele como ser, então ficaria, né? I am, eu sou, ou eu posso traduzir esse am como estar. Então, o I am também pode ser eu estou, né? Então, é possível ali, quando eu quero falar eu estou, né? Utilizo o am. Ou eu sou, utilizo o am. Sempre. I am. Você nunca vai ver you am, né? Jamais. Então, o am sempre acompanhado do verbo, né? Do sujeito, eu. Eu estou. Você, o verbo to be que acompanha ele é o are. Tá certo? Então, you, a gente sabe que é você, correto? O are, eu posso traduzir ele como é ou como está, né? Então, seria aqui, ó, you are, pode ser, né, através do verbo ser, você é ou você está, beleza?
O he. Vocês lembram que o he, né, é quando eu quero falar ele. Ele, pessoa humana do sexo masculino. Então, eu utilizo o he. He is. Então, ele é, ou pode ser ele está. Tá bom, gente? O she, ela, quando eu estou falando de um ser humano, tá bom? Do sexo feminino. Então, she is, ela é, ou eu posso traduzir como ela está, tá bom? It is, ele ou ela, para objetos, animais, tudo aquilo que não é humano, beleza? Então, lá, ó, eu posso traduzir ele ou ela é, ele ou ela está. Todo mundo lembrou disso aqui, gente, da última aula? Tranquilo? Então, como ficaria a forma, né, contraída disso aqui, ó? Olha lá, né? O verbo be na afirmativa, né? Então, é importante vocês verem, tá, que toda vez que eu quiser falar, né, I am, eu consigo abreviar como I'm. You are, eu consigo abreviar como your, tá bom? He is, eu consigo abreviar como is, né? Ele é, ou ele está. She is, she's, igual a letra mesmo, né? She's, certo? Ela é, ou ela está. E o it is, it's. Beleza? Então, Ana, lê para mim essa palavra, por favor. O que eu estou falando? O am é o verbo ser ou estar. Então, eu estou ou eu sou. Beleza. I am, né? Eu sou. Lembrando que o am eu posso traduzir como ser ou estar. Eu vou falar eu estou John Green? Não faz sentido, né? John Green é um nome próprio. Então, eu sou John Green. Por isso que eu traduzo dessa maneira, tá? Lucas, lê para mim esse. You are American. O que você está falando? Você é americano, né? Eu sei que o are eu traduzo como ser ou estar. Eu estou americano? Não, né? Eu sou americano, tá bom? Ô, Ariane, lê para mim essa frase aqui. He is my teacher. He is my teacher, né? O que eu estou falando aqui? Eu sou o professor? Não. He é o que eu falo ele, né? Ele é meu professor. Se fosse o eu, seria o I'm, tá? Mas aí eu estou falando que ele é meu professor. Então, he, lembra ele, né? Pessoa do sexo masculino. Ele é meu professor. He is my teacher. Tá bom? Lidiane, tá entrando na cela aí já? Sim. Lê para mim essa frase, por favor. She is my sister. O que eu estou falando? Ela é minha irmã. Isso aí, she is my sister, né? Ela é minha irmã. Tá bom? Ana, lê para mim essa frase. It is my new cat. O que essa palavra está falando, essa frase? Isto é um cachorro? O isto não, tá? O it aqui é no sentido de ele ou ela, animal. Então, ela ou ele, né, é um novo cat. Gato, cachorro é dog. Tá bom? Então, it is a new cat, né? It is a new car. Mesma coisa. Eu posso utilizar o it como sendo ele ou ela para tudo aquilo que não é ser humano, né? Objetos e animais. Então, ele ou ela, não sei, vai depender do contexto, né? Se eu falar que ela tem um lacinho rosa, aí eu já vou entender que é uma gata, certo? Mas aqui não dá para identificar o sexo do gato, né? It is, ele ou ela, né? É um novo gato, cat. Ok, gente? Entenderam aí? E a forma contraída, né? Então, a mesma coisa de eu escrever isso daqui
Isso daqui, tá, gente? É para mostrar para vocês que existe, para ficar mais didático. Mas dificilmente vocês vão ver na escrita, tá bom? Dessa maneira. Vocês verão dessa forma, tá? Contraída, tanto na fala, quanto também na escrita, ok? Então, o texto agora, quando aparecer, né? De repente você está lendo algum texto, está aparecendo algum diálogo, nesse sentido aí, ó. Aparece assim para vocês, tá bom? Então, gente, olha lá, ó, como que eu falaria, né, aquelas frases que vocês falaram, né? Lá, eu não vou falar I am John Green, né? I'm John Green. Eu não vou falar you are American. Eu falo you're American. Eu não falo he is my teacher. Eu falo he's my teacher, né? She's my sister. It's a new cat. Ela é, ou ele é, né? Um novo gato. Beleza? Então, isso influencia muito nos textos que vocês forem ler, tá? Isso daí influencia muito na fala, quando vocês estão conversando e ouvindo, tá? A pessoa quando fala, quando eles falam muito rápido, né? Aí você fica até meio assim, o que ele está falando, gente? Bom, então sempre, tá, gente? Toda vez que eu falar frases usando o verbo to be, tá bom? Na forma afirmativa, eu sempre vou ter, tá bom? O sujeito e o verbo. Sempre. I am, eu. Sujeito. Am, verbo, estou. You are, você. Sujeito. Né? O are, verbo. Tá? He is, she is, it is. Ele, ela, sujeito. Bom? E o is, verbo. Sempre. Forma afirmativa. Forma negativa. Sempre. Sujeito, verbo, mais o not. Tá vendo? Se na afirmativa eu não tenho not, olha lá, ó. I am, you are, he is, she is, it is. Beleza, afirmei, né? Agora, se eu quero negar, alguém me perguntou alguma coisa, eu quero falar que não tem, basta, além de ter o sujeito, o verbo, também agora acrescentar a palavra not. Porque o not significa não. Se você está negando, é uma coisa que não aconteceu. Beleza? Então, sempre assim, tá? Memoriza isso. Afirmativa e negativa. Afirmativa, sujeito, verbo. Negativo, sujeito, verbo, mais o not. Então, I'm not, né? Eu não sou ou eu não estou, tá? You are not. Você não é, você não está. Assim que eu traduzo. He is not. Ele não é, ele não está. She's not. Pode ser ela não é ou pode ser ela não está. It's not. Ele e ela não é, no sentido de animal ou objetos. Ele e ela não é ou não está. Beleza, gente? Então, a forma negativa aqui só apareceu para a gente depois do verbo, né? E depois do sujeito, a palavra not. E a sua tradução. Até aqui está fácil, né, gente? Alguém não entendeu? Está entendendo? Então, vamos. Entendendo? Beleza. Então, lá, como que eu escrevo isso? Ó, agora começa a ficar legal, né? Então, vocês já viram isso daqui. Agora, eu posso escrever ele dessas duas maneiras. Olha lá, ó. I'm not, eu escrevo como I'm not. Tá vendo? You are not, eu posso escrever como you're not. He is not, eu posso escrever como he's not, she's not, it's not. Beleza? Mas, além dessa maneira aqui também, eu posso escrever dessa maneira. É a mesma coisa. Lê para mim essa frase aqui, Ana. You aren't. You aren't. Né? Aqui eu abreviei o quê? O you e o are. Então, eu escondi o a aqui, substituí por uma aspa. Beleza? Aqui, em vez de eu, né, esconder a letra A, eu escondi a letra O do not. Por isso que ficou you aren't. No lugar aqui eu coloquei isso aqui. Então, quando vocês verem em textos, tá, gente? Isso daqui ou isso daqui é a mesma coisa. A pessoa que não sabe, né, isso aí é muito comum cair em concurso, prova, essas coisas. O cara começa a te falar um texto, primeiro parágrafo aparece desse jeito.
Aí o texto tem 5 parágrafos. No segundo parágrafo, o cara fala desse jeito. Aí no último parágrafo, o cara fala desse jeito. A pessoa que não sabe, acha que são coisas completamente diferentes. Acha que isso aqui, inclusive, é até uma palavra, e essa é outra. Tá? Mas não é, tá, gente? É a mesma coisa. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, olha lá, ó. He's not. Como é que eu falo isso aqui, Lucas? He isn't. Entendeu? He isn't. She isn't. It isn't. Tá? Significa o quê? It is not. Né? Ele ou ela, né? Não é ou não está, dependendo da frase. Entenderam aí, gente? Entendeu aí, Ariane? Beleza. Então vamos ler isso aqui, né, gente? Ariane, lê para mim essa frase. Is not your girlfriend and your friend? Espera aí. Essa frase aqui, ó. Primeiro. Qual? Essa aqui, ó. Primeiro. I'm not your friends and old friends. I'm Def- not your girlfriend. I'm not your girlfriend. Que traduz isso aqui? Como que traduz? I'm not your girlfriend. Sabe não? Olha lá, ó. I am, o que significa? I'm not. Eu não sou, né? Eu não sou. I am não é eu sou. Então, I am not. Estou negando. Sujeito, verbo, negação. Então, eu não sou your. Seu ou sua, no caso aqui, girlfriend. Então, esse your é sua. Eu não sou sua namorada, né? I am, eu sou o quê? Amigo. Yeah, né? Eu sou seu amigo. I'm your friend. Para quem não sabe a palavra friend, amigo, girlfriend, namorada, your, seu. Entenderam isso primeiro? Tranquilo? Então ficou, ó. Identifica na frase, gente, o I'm, sujeito, am, maneira contraída, verbo, not, negando. Seu, sua. Namorada, então já falo, olha, eu não sou sua namorada. Né? I am, sujeito, verbo. Eu sou sua amiga. Tranquilo? Ana, lê para mim essa segunda. O que você está falando? Esse você não sabe, não? Eu vou aprender agora. Né? You aren't French. French dá ideia de qual país? Francês. França. França, então é francês. You aren't French. Você não é francês. Tá certo? Olha lá, you aren't French. Você não é francês. You're Brazilian. Você é brasileiro. Brasileiro. Beleza? Lidiane, lê essa aqui para mim. Terceira frase. Isn't well. He's at school. O que você está falando? Eu não sou. Eu? Pera, deixa eu olhar aqui. Mas não tem um I aí dentro da palavra, da frase? Ele. Ele, pessoa física, homem. Ele, he is. Vocês lembram, ó? He, Não é. she, it. Né? Ele não está aqui. O verbo Ele vai está ser na it. escola, Não está isso. no colégio. Isso aí, perfeito, né? Lá, ó. He isn't here. O he is não é... O sujeito é ele, o verbo lá. A gente aprendeu no verbo to be, lá. Ó. Toda vez que eu tiver as palavras he, she, it, o verbo eu escrevo como is. Significa ser ou estar. Beleza? Então, lá eu tenho o sujeito que é o he, ele. Is. Ser ou estar.
No caso aqui é um lugar, está. Né? O here, aqui, significa aqui, here. Então, he is not. Sujeito, verbo e o not, eu estou falando uma frase negando, não é? Uma negativa. Isso. Então, se eu sei que o here é aqui, e que he é ele, e que o is é estar, e que o not é não, então ele não está aqui. Ele está at school, na escola. Esse at aparece sempre acompanhado, at school, para falar que é na escola, obrigatoriamente. Entenderam a ideia, gente? Como é que vocês começam a ver as frases? Sempre identificando o sujeito, sempre identificando o verbo. Beleza. Ele está alguma coisa. Só que aqui depois tem um not, depois do verbo. Então, ele não está mais alguma coisa. Tá bom? Olha aqui para vocês verem. Os dois aqui tem, ó. He is. Ele está, né? Só que aqui tem o not na frente do is, aqui não. Então, essa aqui é uma negativa para ele, e essa é a afirmativa. Então, ele não está na escola. Ele está... Não, ele não está aqui. Ele está na escola. É assim que vocês têm que começar a pensar, tá, gente? Quem que é o verbo, quem que é o sujeito? Porque vocês vão ver que na pergunta a gente vai mudar de lugar o verbo com o sujeito. Beleza? Aí vocês vão ver que sempre na afirmativa eu vou escrever sujeito e verbo, tá bom? Na afirmativa, sujeito e verbo. Negativa, sujeito e verbo mais o not. E na pergunta basta eu trocar o verbo de lugar com o sujeito. Ou o verbo vir antes do sujeito. Tá? Deixa eu ver quem vai falar essa última para mim aqui. Deixa eu ver quem mais está com a... Quem está on aqui. Arthur, tá me ouvindo? Tô. Lê para mim essa última frase, por gentileza. Isso aqui, ó. It isn't my party, it's their party. O que você falou? Não é minha festa, é a festa do tempo. Exatamente, né? It isn't my party. It's them's party, tá? Então, olha lá, ó, quem que é o sujeito aqui? O it. O it não pode ser ele ou ela, para tudo, para menos pessoa, porque ele, eu falo sempre he, pessoa do sexo masculino. Ela, eu falo sempre o she, pessoa do sexo feminino. Para tudo que eu quero, por exemplo, aquela carteira, tá? Ela é verde. Então, eu não uso she para cadeira. Eu uso she para Ana Paula, que é mulher. Eu uso it para cadeira, ela. Porque é um objeto, né? A mochila, ele é, né, escura a mochila minha. Eu não uso para falar que é o Lucas. O Lucas, eu uso he, ele. He is smart. O Lucas é um cara inteligente, né? A mochila, ela é gray, ela é cinza. It is gray, ele é cinza. Entendeu a ideia? Então aqui, party. Quem que é o party? Aquela festa, né? Então assim, it isn't my party, né? Não, é como se fosse assim, essa festa não é minha, essa festa é do Denis, né? Porque o party que a gente traduz como festa, né? O my, meu. Então, it isn't. Ela não é minha festa lá. Ela não é minha festa. Certo? O ela aqui está se referindo a ela, no sentido de ser festa. Né? Não é pessoa. Então, ela não é minha festa. Ela é festa desse DNA aqui. Beleza, gente? Entenderam a ideia? Tranquilo? Beleza. Agora vamos para a pergunta, né, gente? Olha lá, ó. Como que a gente faz as perguntas, né? Então, nós já vimos, tá, gente? Ó, sempre na afirmativa, ó, I am. Vou utilizar o exemplo do I, tá? I am, afirmativa. Tá? A F é afirmativa.
O I'm aqui é o sujeito, o am, verbo. Beleza? Negativa. Basta eu pegar o I, que é o sujeito, am, que é o verbo, e aplicar o not, que é a negação. Para mim fazer pergunta, basta eu só inverter, tá? Então, na pergunta, tá? Que eu vou colocar aqui, P de pergunta, basta eu pegar o verbo, o ver, e colocar ele na frente, tá bom? Na frente do sujeito. Então, o am é o verbo. Ele vai passar para trás. Então, vai ficar I'm, I, acrescido no sinal de interrogação. É as 3 regras básicas do verbo to be, tá, gente? Afirmativa, sujeito, verbo. Negativa, sujeito, verbo, mais o not. Perguntas? Pega o verbo, coloca na frente. Desculpa, pega o verbo, coloca antes do sujeito. Beleza? Então, tá aqui, ó. I am, afirmativa. Eu estou. Então, para fazer perguntas, é necessário inverter a ordem do sujeito e do verbo. O I'm significa sujeito ou verbo, gente? Sujeito. O am, verbo. Então, se eu inverter isso daqui, vai ficar I'm, o am, I. Tá vendo? Am I significa literalmente falar estou eu, vírgula, interrogação. É assim que vocês pensam. Tá? Vocês lembram que eu falei para vocês assim, nunca tenta aprender inglês pensando como o português? É aí que vocês erram. Então, tenta já pegar essa lógica, o verbo. Então, como que eu traduziria isso? Estou eu fazendo alguma coisa? Então, está aqui representado, olha lá. I am vira am I. O you are, né? Quem que é o sujeito aqui? You. You é o sujeito. O verbo é o are. Então, quem que vai para frente? Passa ele para cá. Are you? Está você? É você? Acrescentando aí um ponto de interrogação. He is. Quem que é o sujeito? He. Quem que é o verbo? Is. Então, pega o is, já que ele é o verbo, passa para frente do sujeito para você perguntar, colocando a interrogação. Is he? Então, é ele? Né? She is. She. Sujeito. Is. Verbo. Quero fazer uma pergunta. Passo isso para frente. Então, is she? É ela. Né? It is. O it, sujeito. Ele ou ela para objeto ou animais. Está. Is. Passo isso para frente. Is it? Né? É ele? É ela? Né? De repente você compra um carro, aí você quer mostrar o carro para o carro, fala, nossa, que carro bonito. It's it car? É esse carro? Né? Então a ideia é essa. Olha lá, aquelas frases, olha lá. You are Bill. O que eu estou falando aqui? You are Bill. Você é o Bill, não estou afirmando? Agora, o que vai acontecer aqui se eu quiser fazer uma pergunta? O you, pensa assim, o you, sujeito. O are, verbo. Beleza? Basta pegar o are, passar antes do você, o you, olha lá. Então, é você, Bill? Entenderam a ideia? Então, o verbo na frente, ó, are you, Bill? É você, Bill? Tá vendo, gente? Sempre assim, tá? Se vocês memorizarem assim, vocês não erram, tá? She is English. O que eu estou falando aqui, Ana Paula? Ela é inglesa, você está afirmando. She is English. Ela é inglesa. Agora, se eu quero perguntar, o que eu vou fazer? She, sujeito. Is, verbo. Então, a gente pega o verbo, passa para antes do sujeito, olha lá. Peguei o is, ele veio parar aqui atrás, olha lá. Is she English? Né?
É como se fosse, ela é inglesa? Entendeu a ideia? Traduzindo do português, né? Agora eu posso perguntar aqui, ser ela em inglês? A tradução do inglês é mesmo, você pensa assim. Olha lá, o is a gente sabe que é ser ou estar. Então, ser ela inglesa, entenderam? É assim que você pensa. O português, você fala, ela é inglesa, né? Aquela bagunça. O nós aqui não, na língua inglesa, sempre o verbo na frente do sujeito. Então fica, is eu sei que é, né? O verbo ser ou estar para ela, pessoa humana. Então pergunta assim, né? Está ela inglesa? Não faz sentido, né? Então ser ela inglesa, tá? It is your party, né? Então o que eu estou falando aqui? Esta é sua festa, beleza? Ou eu posso falar que ela é a sua festa, o it, ele ou ela, para tudo que não é pessoa, né? Tudo que não é humano. Então, ela é sua festa. Estou afirmando. Se eu quero perguntar, né? Ser ela a sua festa, passo isso para frente. Ser ela a sua festa, tipo assim, essa festa é sua, né? Colocando a interrogação e perguntando. Ó. Lucas, lê essa frase, o que ela significa? O que significa? Ele é italiano, estou afirmando. He is Italian. Né? Agora eu quero perguntar, ser ele italiano? Is he Italian? Né? Ele é italiano? Estou perguntando. I am your friend. O que significa essa frase? Eu sou seu amigo, né? I am, eu sou your friend. Seu amigo. Aí eu quero perguntar, não, am I your friend? Né? Ser eu seu amigo? Traduz basicamente assim. Né? Então, I am, né? Am I your friend? Eu sou seu amigo, né? Estou eu seu amigo? Ser eu seu amigo? Tá, gente? É assim que você pensa no inglês, que você não erra, né? Porque sempre você vai ter um verbo no question, né? Na pergunta, um verbo precedendo na pergunta o sujeito. Então, quem que é o sujeito? You, você, she, ela, it, ele, ela, tá? He, ele, I'm, eu. Quem que é o verbo? Are, is, am. Entenderam isso aí, pessoal? Tranquilo? Acaba ficando repetitivo, mas é assim que vocês memorizam, é assim que vocês guardam. Certo? Então, olha que interessante. Olha esse diálogozinho aqui, ó. São perguntas, né? Então, se são perguntas, olha lá. Are you Mr. Wilson? Né? O que eu estou perguntando aqui? Esse primeiro eu vou fazer, o resto eu vou pedir a vocês, ó. Você é o senhor Wilson? Ser você o senhor Wilson? Lembra que o MR é o Mr. Senhor? E se fosse um R aqui seria Mr. Senhora? Então, lá, ser você o senhor Wilson? É você o senhor Wilson? Aí o cara vai responder, yes, sim, I am, sou eu. Beleza? Ana, lê essa para mim. O que você está perguntando ali? Ela é espanhola? Né? Ela, is she Spanish? Ela, sujeito. Então, assim, ser ela espanhola, você traduz no inglês assim, né? Porque isso aqui você sabe que se é uma pergunta, sempre o verbo vai aparecer na frente. Esse verbo aqui pode ser o ser ou estar. Depois que você entendeu o inglês, é assim que é a pergunta, traduzindo para o português. Mas é aquilo que eu falei para vocês, comece a pensar como funciona na língua inglesa, para vocês não errarem. Porque ela é espanhola, olha para você ver uma pergunta em português. Ela, sujeito, é espanhola? Ela é sujeito e verbo. No inglês não é assim que funciona. No inglês é o contrário, é verbo e sujeito. Então, lá, is, verbo.
she, sujeito. Spanish, complemento. Beleza? Pronome de nacionalidade. Então, lá, ó, is, verbo, ser ou estar. She, ela. Spanish. Então, ser ela espanhola, aí depois que você entendeu, que aí você já associou automaticamente. Nacionalidade, ela é ou não espanhola? Né? Aí, o que eu falo? No. She isn't. Não, ela não é. Né? Ela não é espanhola. Ok? Lidiane, lê essa aqui de baixo para mim, por favor. Terceira, essa, ó. A terceira, deixa eu ver. A lista tá muito boa. Aponta de novo, professor, fazendo favor. Essa. Is he Davi? Né? O que você está perguntando aí? É você, Davi? Ah? Ser você, Davi? Se ele é o Dave. Né, lá. Is he Dave? Tá vendo a ideia? Aí você tem que pensar como a língua inglesa funciona lá. Verbo, sujeito, né? Então, ser ele o Dave, ele é o Dave? Sim, yes, he is, ele é. Tá bom? Deixa eu ver quem mais não participou da aula aqui. Deixa eu ver quem está logado aqui. Tá, você está me ouvindo? Cássia? Andressa? Oi, estou ouvindo. Cássia, lê Eu para quero mim meu. essa aqui, ó. Lê essa frase para mim. Isn't Sunday? O que ela está perguntando? Se é domingo. Isso aí, né? Is it Sunday? Né, lá? Is, ser. O it. Você pode pensar assim, ele, né? Então, ser ele domingo é tipo se o dia, aquele dia é domingo. Entenderam a ideia? Então, também aí, ó, eu posso utilizar para dias das semanas, ele ou ela, né? Então, é ele domingo? Nesse sentido, está ele domingo? O português, hoje é domingo, seria nesse sentido, tá bom? No, it isn't. Não, ele não é. Então, pode ser Sunday, Sunday não, né? Sunday não é. Pode ser o Monday, pode ser o Saturday, Friday, Wednesday, tá bom? Onde que tem que passar? André, você tá me ouvindo aí? Agora sim. Lê para mim essa frase aqui, ó. It is your house. Ei, Frida. Não, is it your house? your house? House. Is it your house? Né? Como que traduz essa palavra, Ana? Também não sei. House é casa e your é sua. Né? Então, pensa. Ser ou estar, ele ou ela. Né? Exatamente. Né? Então, ser ela sua casa, eu estou perguntando se aquela casa é sua. Entenderam, gente, a ideia? Ser ela. Is it. Ser ela, para aquilo que não é humano. Então, ser ela sua casa,